Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um encontro presencial. Hoje iremos dar continuidade ao nosso estudo de técnicas de espectrometria, abordando alguns temas importantes a respeito da espectrometria no infravermelho e espectrometria de massas. A espectrometria no infravermelho é uma técnica instrumental simples e rápida que nos ajuda a diferenciar diversos grupos funcionais presentes em uma molécula orgânica. Ela depende basicamente da interação da molécula orgânica com a radiação eletromagnética na região do infravermelho. Uma molécula que apresente ligações covalentes, ao absorver radiação eletromagnética nessa região, aumenta a amplitude de suas vibrações. E é esse aumento da amplitude que é registrado em um gráfico, na qual nós iremos mais na frente aprender a analisar. A radiação infravermelha corresponde à parte do espectro eletromagnético situado entre as regiões do visível e da micro-ondas. A faixa de maior interesse para a análise dos compostos orgânicos está situada na região com comprimentos de ondas variando de 2,5 a 25 micrômetros, lembrando que 1 micrômetro equivale a 10 a menos 6 metros. Relembrando os conceitos de Einstein e Max Planck, podemos imaginar uma radiação eletromagnética como fótons que se movimentam à velocidade da luz. Uma vez que a radiação eletromagnética possui propriedades de partícula e também de onda, ela pode ser caracterizada tanto por sua frequência quanto pelo seu comprimento de onda. Observe o próximo slide. Observe a imagem à sua esquerda. A frequência é definida como o número de cristas de onda que passa por um ponto específico no intervalo de 1 segundo. Tem por unidade o Hertz. O comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, corresponde à distância entre duas cristas adjacentes ou dois vales adjacentes. As unidades mais frequentes para o comprimento de onda são o micrômetro, que corresponde a 10 a menos 6 metros, e o nanômetro, que corresponde a 10 a menos 9 metros. A frequência de radiação eletromagnética, portanto, é igual à velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda da radiação, como exposto na fórmula à sua direita. O número de onda é outro modo de descrever a frequência da radiação eletromagnética e a maneira mais frequentemente utilizada na espectrometria no infravermelho. Representa o recíproco de lambda, ou seja, 1 sobre lambda. Sua unidade é os centímetros menos 1. A relação entre energia e frequência é descrita pela seguinte fórmula. Energia é constante de Planck vezes frequência, ou energia é igual a constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Os números de onda são diretamente proporcionais à energia. Assim, altas frequências e número de ondas elevados estão associados à alta energia. Por fim, apresentamos neste slide as relações existentes entre comprimento de onda e frequência de uma radiação eletromagnética e comprimento de onda e energia e frequência. Observamos que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais e a energia de uma radiação eletromagnética é diretamente proporcional à sua frequência e também diretamente proporcional ao número de onda. Porém, é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, quanto maior a frequência, maior a energia, menor será o comprimento de onda. As ligações covalentes nas moléculas estão constantemente vibrando. Assim, quando dizemos que uma ligação entre dois átomos possui determinado comprimento, estamos especificando uma média, porque a ligação se comporta como ela se fosse uma mola que vibra conectando dois átomos. Uma ligação vibra tanto com movimentos axiais quanto angulares. A deformação axial é uma vibração que ocorre ao longo da linha de ligação e que modifica o comprimento de ligação. A deformação angular é uma vibração que não ocorre ao longo da linha de ligação, mas modifica o ângulo da ligação. Quando uma molécula absorve radiação eletromagnética na região do infravermelho, aumenta a amplitude das vibrações axiais e angulares.
Observe a figura abaixo representando dois modos de vibração de deformação axial, chamada de estiramento simétrico e estiramento assimétrico. Perceba que os comprimentos de ligação ora são encurtados, ora são estendidos. Como foi dito no slide anterior, as deformações angulares modificam os ângulos da ligação. Elas são normalmente referidas pelos termos descritivos: balanço, ou em inglês rock, tesoura ou scissor, abano e torção, também conhecido como twist. O instrumento utilizado para obter um espectro no infravermelho é chamado espectrômetro de infravermelho. Obtém-se um espectro no infravermelho pela passagem da radiação infravermelha através de uma amostra da substância. Um detector gera uma plotagem de porcentagem de transmissão da radiação versus o número de onda da radiação transmitida. A figura a seguir representa um esquema simplificado de um espectrômetro de infravermelho. A lâmpada de infravermelho consiste em um filamento aquecido a cerca de 1000 e 1800 graus centígrados por meio de uma corrente elétrica atravessando um resistor. Este filamento geralmente é feito a partir de vários óxidos, que pode ser de zircônio, tório ou sério, ou também pode ser feito de carbeto de silício. Dois feixes são produzidos, um atravessa a amostra e o outro a referência. Um espelho rotativo focaliza ora um, ora outro desses feixes no monocromador. Finalmente, o sinal segue do monocromador para o detector, que gerará então o gráfico, que é o nosso espectro. As amostras a serem analisadas no espectrômetro de infravermelho podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso, ou mesmo em soluções líquidas em solventes apropriados. Os solventes mais comumente utilizados são clorofórmio, tetacloreto de carbono e o disulfeto de carbono. Nas amostras líquidas, uma gota de líquido é colocado entre um par de placas polidas de cloreto de sódio ou brometo de potássio, são chamadas de placas de sal. Quando as placas são delicadamente apertadas, uma contra a outra, um fino filme líquido é formado entre elas. Essas placas então são dispostas em um suporte apropriado e colocado dentro do aparelho. Compostos orgânicos analisados por esta técnica não devem conter água, caso contrário, isto danificará as placas de sal. O espectro de gases ou líquidos de baixo ponto de ebulição podem ser obtidos pela expansão das amostras no interior de uma célula previamente evacuada. Um exemplo ilustrativo está na figura abaixo. Existem pelo menos 3 métodos comuns de preparar uma amostra sólida para análise no infravermelho. O primeiro método consiste na formação de uma pastilha de brometo de potássio. Uma amostra do sólido é triturada com um pouco de brometo de potássio e depois é comprimida fortemente utilizando-se uma prensa, obtendo-se assim uma pastilha transparente que já contém a amostra no seu interior. Um outro método consiste em preparar uma solução da amostra sólida em inosol, que é um óleo mineral. Esta solução é então colocada entre placas de sal. E finalmente, o terceiro método consiste em utilizar um solvente orgânico para dissolver a amostra sólida. Os solventes mais comumente utilizados são o clorofórmio e o tetacloreto de carbono, como foi dito anteriormente. Esta solução é então colocada entre as placas de sal. A radiação absorvida corresponde à diferença entre a intensidade do feixe de referência e a do feixe transmitido. O resultado é um gráfico que é plotado em percentagem de transmitância versus o número de onda, como veremos no slide a seguir. Uma absorção máxima de radiação infravermelha pela amostra corresponde a uma percentagem menor de transmitância. Transmitâncias correspondente a 100% significa que a radiação infravermelha atravessou a amostra e não ocorreu absorção. Um espectro no infravermelho pode ser dividido em duas áreas. A região compreendida entre os números de onda de 4.000 a 1.400 cm/min representa a região onde a maioria dos grupos funcionais apresenta suas bandas de absorção. Essa região é chamada região do grupo funcional, que está em destaque nessa região mais clara do espectro abaixo.
A outra região corresponde à faixa de número de onda de 1400 a 600 cm-1 e é chamada região de impressão digital, porque é uma região característica da substância como um todo, assim como a impressão digital específica para um indivíduo. Cada substância apresenta um único padrão nessa região.